Muito bem, eu vou continuar aqui com outro tema importante para o Brasil. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, tem um novo advogado. Bernardo Fenelon é o nome que substitui Rodrigo Rocha na defesa do tenente-coronel, que, a gente lembra, foi preso na semana passada durante a Operação Venire da Polícia Federal. A investigação apura a prática de crimes na inserção de dados falsos sobre vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Segundo o advogado Rodrigo Rocha, a saída foi motivada por, abre aspas, razões de foro profissional e impedimentos familiares, fecha aspas. O fato é que agora Mauro Cid conta com uma defesa especializada em crimes envolvendo políticos e delação premiada. Bernardo Fenelon, inclusive, publicou um livro sobre o assunto no ano passado chamado A Colaboração Premiada Unilateral. A obra defende basicamente a premiação do réu que ajudar em investigações, mesmo que não tenha ocorrido um acordo prévio com a Justiça. O novo advogado já pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, acesso aos autos do processo, e essa é uma apuração que acabou de chegar da Basília Rodrigues. Vamos ao debate, então. Essa troca na defesa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro pode indicar uma delação premiada por parte de Mauro Cid? Clever? Olha, a gente precisa fazer uma distinção entre prova e indício, né? O que é o indício? O indício é um fato conhecido para chegar até o fato desconhecido. E esse fato desconhecido, relevante, é a prova. Nesse aspecto que você fala, Luciana, há aí um indício. Um indício. Agora, a prova, isso vai ser analisada na persecução penal ou na própria investigação. Em relação à troca de defesa, isso costuma ser natural no processo do modo geral, processo civil, processo penal. Isso a gente vê no dia a dia de gente que milita com o direito, isso acontecer. É direito do cliente poder, enfim, os advogados sabem disso, de trocar, enfim, o advogado profissional, como se troca de médico, dentista, da sua preferência e da sua confiança. Agora, tudo precisa ser apurado, né? A falsidade de documento público, numa questão relevante que é a vacinação, né? Que proveito a pessoa pretenderia falsificar esse documento para viajar, para fazer, enfim, para obter algum tipo de vantagem. Então isso precisa ser apurado, independentemente de quem seja o presidente ou o cidadão comum, enfim, isso não pode passar. A Justiça, o Ministério Público devem estar atentos, toda a investigação deve ser cansativa, deve ser bem feita, bem conduzida, tirando o caráter ideológico, e quem cometeu, enfim, esse crime seja responsabilizado. O que você não pode admitir é que se entre em cadastros do poder público e haja a falsidade daquele elemento de prova por um dado relevante. Imagine só quantos cadastros públicos nós temos aí que são importantes. Hoje falsifica da vacinação, amanhã falsifica o da licitação, amanhã falsifica, enfim, um diploma, um certificado. E isso é inadmissível, né? Eu acho que essa avacalhação, essa falta de responsabilidade com a coisa pública tem que acabar. Muito bem, Tardelli. Olha, como diria nosso amigo Mano Brown, o bagulho ficou louco. Porque agora, com a entrada de um advogado especialista em alguma coisa, que é em si mesmo um botão vermelho. O que é a delação premiada? Para quem vive a realidade processual, é um botão vermelho que vai se apertar. Qual é a extensão do estrago desse botão vermelho? Só vai se saber depois que o rescaldo desse incêndio tiver sido feito. Mas me parece que é o resultado, é a situação de quem se sente abandonado diante de uma situação processual que ele entende que não deva responder sozinho. É aquela pergunta: cadê os outros? Por que sou eu? Por que sou eu que estou aqui? A prisão é, de todas as experiências humanas, a mais terrível. Nada é pior do que a privação de liberdade. Nada é pior do que a privação de liberdade.
A única coisa que eu sempre critico, e vou criticar até morrer, é que nós tenhamos prisões para fazer delações. Isso não pode ocorrer. Porque a pessoa que está presa, ela perde autonomia de vontade. E a delação é um acordo que as pessoas precisam fazer com autonomia e vontade livre para fazer esse acordo. A prisão retira da pessoa essa condição. Eu tenho por princípio não aceitar delações com pessoas presas, principalmente porque, ao contrário do que diz a lei, qualquer coisa tem sido aceita como prova de delação, qualquer coisa, qualquer depoimento, qualquer informação. Não quero te interromper não, mas já interrompendo, você acha que o Cid está se sentindo abandonado, que foi o que você disse? Se for como é a maioria dos outros casos, sim. Abandonado em que sentido? Agora pessoas que estão fora deveriam estar ali falando por ele ou cadê os outros? Por que só eu? Porque tudo está caindo nas minhas costas. Ele deve estar num momento psicológico muito, muito, muito abalado. E olha que ele não está preso há tanto tempo quanto o Torres, né? O Torres está na situação em que está, tomando um coquetel de medicamentos fortíssimo. A única restrição que eu faço, eu acho assim, a delação premiada vai ser o plot point da novela, certo? Nós vamos de novo, certo? Nem os melhores novelistas conseguiriam imaginar o que vem por aí, certo? Não vai, olha, eu acho que nós vamos ter um aumento muito grande no consumo de pipoca, porque não vai faltar pipoca para a gente assistir a tudo isso. Uma delação premiada puxa outra? Uma delação premiada do Mauro Cid supostamente poderia puxar uma delação premiada do Anderson Torres? Funciona assim, ô Tardelli? Vai ter que distribuir senha. Agora começa a fila. Alguém sempre puxa a fila, certo? Se ele for o primeiro, virão os seguintes. Muito bem, vou ouvir o Armando um pouquinho também. Ok. Bom, muito bem ponderado pelo Dr. Clever, isso no cotidiano, no dia a dia forense, é comum uma pessoa trocar de advogado. Nós não falamos em réu ainda, porque, se não me engano, ele não foi denunciado ainda, está na fase de investigação, me parece. Mas é frequente, a pessoa não gosta da conduta, o advogado tem uma tese, pretende seguir uma linha, e isso causa colidência. E aí a pessoa troca de advogado. Então, com relação à troca de profissional, isso é tranquilo, é do cotidiano, é do dia a dia. Agora, levar a um profissional que tem a especialidade em delação, em fazer esse tipo de acordo, né, a delação, pode ser um indício de que esse indivíduo tenha na sua mente fazê-lo. O que eu até me causa um pouco de estranheza, porque militar é diferente, né? O sujeito que ele é preparado, ele tem assim uma capacitação psicológica diferente das outras pessoas, né? Ele está preso, está mesmo, mas como ele é militar da ativa, ele não está preso no sistema prisional comum, vamos deixar isso claro, no centro de detenção provisória, nada disso. Ele é militar, ele está preso na caserna, ou seja, dentro de um quartel. Então não está no convívio, né? Mas realmente a situação de preso e um sujeito que ostentava um status de ajudante de ordem, o homem mais importante do país, o presidente da República, e do dia para a noite vai para a cadeia, para a enxovia, realmente é bem triste. A cabeça dele deve estar muito ruim mesmo, concordo. Mas daí nós termos a certeza de que ele procurou esse profissional para delação premiada, para fazer um acordo, vamos aguardar. É claro, também muito bem ponderado pelo Dr. Tardelli, a delação premiada é interessantíssima quando o sujeito está solto, está em casa, no sofá, assistindo televisão, e ele fala, eu quero a justiça, eu vou levar ao conhecimento da autoridade policial, do Ministério Público, do magistrado, ou do meu ex-adverso, vou levar a verdade. Aí sim é uma delação justa. Agora, você observa um homem que está trancafiado, sem acesso a uma série de benesses da vida, e você forçar uma delação, não sei se foi forçado ou se foi de livre e espontânea vontade, mas deve ser levada ali com certa
certo cuidado, certas ressalvas. E nós observamos muito isso numa operação muito próxima que aconteceu há pouco tempo, a Operação Lava Jato. Pessoas procuravam as autoridades e falavam coisas que não tinham sentido. Depois elas eram investigadas e não chegava absolutamente nada. Vamos aguardar. Agora, com relação à troca de advogado, isso é algo natural da advocacia, do meio forense, e isso não causa estranheza. Muito bem, vou ouvir o Gabriel também. Luciana, primeiro, acho que as considerações que foram feitas são bastante pertinentes, inclusive sobre o Instituto da Delação ou Colaboração Premiada. E aqui é importante aproveitar desse espaço para reforçar e honrar a memória das 700 mil pessoas mortas pela pandemia. E a gestão irresponsável que o líder, né, o então presidente da República, teve neste período. Nós estamos discutindo aqui a questão de uma carteira de vacinação e os fatos revelam uma caricatura do que foi essa irresponsabilidade, chegando ao nível a que nós estamos discutindo aqui de uma adulteração de uma carteira de vacinação que revelava e que revela o nível dessa irresponsabilidade que comprometeu vidas. Nós vamos contar poucos momentos históricos em que tantas vidas foram perdidas. E essa irresponsabilidade deve ser apurada e passada a limpo. Se isso for propiciado por conta dessa investigação, é bem-vindo e é importante que a sociedade possa passar esse capítulo tendo o total esclarecimento sobre tudo o que aconteceu nessa condução irresponsável, da carteira de vacinação a todos os outros crimes que foram revelados ao longo da CPI da Covid. Nós não podemos passar por esse momento histórico onde tantas vidas foram perdidas sem que a absoluta responsabilização, absoluta e exemplar a todos os gestores públicos, de Mauro Cid a Bolsonaro, sejam responsabilizados pela condução desastrosa e até criminosa, como os indícios têm apontados, dessa pandemia.